Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 24 de fevereiro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Reunião de líderes vai definir prioridade de votações para o Senado. Proposta obriga fabricantes de alimentos a indicar o teor de lactose na embalagem de produtos. Na entrevista desta segunda-feira, o projeto que pretende dar transparência ao reajuste das tarifas do transporte público. Em sessão plenária esta manhã, comemora 30 anos da campanha Direta Já. O plenário deve votar esta semana uma medida provisória que tranca a pauta. E amanhã tem reunião de líderes para definir a prioridade de votações no Senado. Quem traz informações ao vivo sobre o assunto é a repórter Carla Benevides. Bom dia, Carla. Bom dia, André. O presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, marcou para esta terça-feira uma reunião com os líderes partidários e com os presidentes de cada comissão. Nesta reunião devem ser definidos os projetos que estão em análise nas comissões e que terão prioridade de votação em plenário. Entre eles está o projeto da nova Lei de Execução Penal, que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. O líder do governo, o senador Eduardo Braga, antecipou que as prioridades de votação do governo aqui no Senado devem ser a PEC do trabalho escravo e o projeto que tipifica como crime o terrorismo. Também na terça-feira, os senadores devem votar a medida provisória 626 de 2013, que está trancando a pauta. A MP libera 2,5 bilhões de reais em crédito extraordinário para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Também está na pauta a proposta de emenda à Constituição 34 de 2013, de autoria do senador José Agripino. A PEC determina que a criação ou a extinção de órgãos da administração pública, como ministérios, por exemplo, seja feita por meio de lei complementar e não mais lei ordinária. Com isso, passam a ser necessários 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Atualmente, basta a maioria dos presentes na sessão de votação. André. Obrigado, Carla. A Comissão de Assuntos Econômicos tem 2 reuniões amanhã. À tarde, uma audiência pública vai debater os altos preços de veículos. E pela manhã, os senadores analisam projetos, como o que retira o imposto de importação de alguns instrumentos musicais e o que isenta os veículos conduzidos por deficientes físicos do pagamento de pedágio nas rodovias. Os veículos conduzidos por pessoas com deficiência poderão ficar isentos do pagamento de pedágio em rodovias. É o que determina um projeto que está na pauta desta semana da Comissão de Assuntos Econômicos. Mas para a relatora, senadora Lucevânia, é preciso impor limites à gratuidade, como, por exemplo, levar em conta a renda da pessoa com deficiência. Caso contrário, segundo ela, vai pesar no bolso dos demais motoristas um possível aumento da tarifa. Os senadores também podem analisar uma proposta que isenta do imposto de importação a compra de instrumentos musicais por orquestras e músicos. Para ter direito ao benefício, o interessado deve comprovar a atividade profissional e o instrumento não deve ter similar no Brasil. A isenção também se aplica às partes e acessórios. Os músicos podem se beneficiar da medida para uso pessoal uma vez a cada 36 meses. Caso vendam o instrumento antes desse prazo, é preciso recolher o tributo não pago com valores atualizados. Importando, pagando os tributos todos que o Brasil cobra, ficaria caríssimo. Então, na verdade, essa isenção é justamente para estimular. Não acredito porque que isso vá muito onerar o Tesouro, essa isenção. Até porque não é como um caso de automóveis e outros que realmente digamos assim, o consumo é maior. O leite de origem animal faz parte do dia a dia da população, mas ele contém um açúcar, a lactose, capaz de causar sérios problemas alimentares. Nem todo mundo presta atenção nos detalhes das embalagens quando vai às compras. Mas se você fosse alérgico a um produto ou componente de um alimento, com certeza gostaria que constasse no rótulo não apenas a presença, mas a quantidade daquilo que pode lhe causar sérios problemas. A pessoa precisa saber primeiro um direito dela. Por exemplo, ela está sempre se sentindo mal, com náuseas, com dor de barriga, cheia de gases. Então, ela vai comprar um alimento, ela quer saber se aquilo contém lactose ou não. E se contém grandes quantidades ou poucas, talvez seja importante colocar percentagem para saber. Mais da metade dos brasileiros sofrem de algum tipo de intolerância à lactose.
encontrada no leite e derivados, ela pode causar reações adversas, levando inclusive à internação hospitalar nos casos mais graves. Eu já cheguei a ser internada várias vezes, ficar semana no hospital fazendo bateria de exames para saber o que é que eu tinha. E os médicos não associavam, né, que era o leite. Um projeto de lei do senador Paulo Bauer determina a exibição de forma bem clara da quantidade de lactose nas embalagens do leite e derivados. Essa iniciativa é extremamente válida, desde que tenha a quantidade de lactose presente no alimento. Aí o sujeito vai aprender a saber qual a quantidade que faz mal para ele e qual que não faz, e quanto usar de uma enzima, que é a lactase. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Cícero Lucena, favorável ao projeto, alertou para dificuldades técnicas que tornariam impossível uma avaliação quantitativa. A nossa preocupação é porque, ao colocar o índice, você teria que haver verificações em cada lote a ser produzido, que pode haver pequenas variações. Então, por uma questão prática, uma questão de custo, até porque nós não temos laboratórios suficientes para analisar cada lote de alimento produzido nesse país, é que nós optamos no sentido de fazer o aviso que aquele produto tem lactose. O projeto está em análise na Comissão de Assuntos Sociais. Está em discussão aqui no Senado um projeto de lei que pretende dar mais transparência ao processo de reajuste das tarifas do transporte público urbano. Esse é o tema da nossa entrevista desta segunda-feira. O aumento das passagens de ônibus nas cidades foi o principal motivo dos protestos populares que tiveram início em junho do ano passado. O projeto de lei que veio da Câmara dos Deputados altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana ao determinar que o governo divulgue todos os itens usados como base para calcular os reajustes das tarifas. Sobre o assunto, eu converso com o doutor em Políticas de Transporte e professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília, Joaquim Aragão. Olá, professor. Agradeço o convite. Esse projeto ele é de fato efetivo para o controle dos preços das tarifas do transporte urbano? Bom, eu entendo perfeitamente a compreensão, eu compreendo realmente a intenção do deputado, mas eu diria que ele tem falhas graves do ponto de vista técnico e institucional. Dois pontos, né? Primeiro, o governo nunca vai saber os reais custos e reais preços que as empresas operam. Até porque isso é um segredo, né? Elas vivem realmente de ter uma expertise, elas têm um poder de compra de equipamentos junto às indústrias, onde elas podem colocar condições que nem elas, nem as indústrias vão dizer ao governo quanto custa um ônibus. Então, qualquer levantamento governamental que vai se fazer, os preços serão muito mais caros. Segundo, quando o governo fixa, né, os valores, ele está assumindo um compromisso institucional sobre um valor que ele não controla. E esse valor será muito mais alto, né? Ou seja, um esforço dessas de o poder público estabelecer o preço, estabelecer os componentes, querer colocar as informações, vai levar, digamos, a um enorme custo gerencial e, segundo, vai levar forçosamente a custos muito maiores do que efetivamente praticados, portanto, até encarecendo a tarifa, ou seja, pode ser realmente um tiro pela culatra. Qual seria, então, uma sugestão viável para ter esse controle? É interessante que nossas pesquisas, na nossa rede de pesquisa que abrange diversas universidades, a gente começou exatamente com esse tema de analisar a planilha e a gente chegou realmente que não é por aí, né? As coisas se passam exatamente pelo contrato. Você tem de desenhar um contrato, né, onde o mercado vai te dizer qual é o custo. Então, é a licitação competitiva que vai te dizer realmente o que o mercado aceita, aí é que o mercado vai revelar seus segredos que ele não vai dizer no dia a dia. Então, uma licitação competitiva onde o poder público estabelece, olha, eu uso a planilha apenas como um negócio interno e não público, né? Olha, nos meus cálculos, a tarifa máxima é essa, vocês aceitam ou não aceitam? Quem oferece menos que isso? Bom, aí o mercado vai dizer realmente o que ele oferece. Bom, uma vez estabelecido pelo mercado o preço, aí o contrato vai regular as questões de indexação, etc. e tal, pelas cláusulas contratuais, que são cláusulas de risco. Se existe aí, as cláusulas de risco é que são realmente a forma efetiva
de gerenciar essa questão da tarifa. Professor, o senador Assir Gurgax, ele sugere um texto substitutivo ao projeto, em que determina que o custeio das passagens que hoje são gratuitas, como, por exemplo, para idosos, para doadores de sangue, não sejam repassados para as tarifas, mas sim que sejam transformados em impostos. É uma maneira de o usuário desse serviço pagar menos, mesmo que pese ao contribuinte? Bom, o usuário é contribuinte também, né? Ou seja, o que você não paga como usuário, paga como contribuinte. E a questão que se coloca aí, como é que vai ser o gerenciamento fiscal desse subsídio, né? E isso vai levar realmente determinados gastos administrativos para saber quem realmente tem direito, né? Quem que vai ter a carteirinha, né? E como vai ser o controle efetivo e quanto é que, em última análise, os que têm direito vão utilizar e o quanto essas empresas vão ter se ressarcidas pelo transporte gratuito. Muito obrigada pela entrevista, professor. Eu agradeço o convite. O Senado faz esta manhã, às 11 horas, uma sessão especial para lembrar os 30 anos da campanha Diretas Já. O movimento, que começou em 1983, ganhou força no começo do ano seguinte. Um momento de transformação. Em 1983, durante a ditadura militar, manifestações populares em todo o país exigiam voto direto para presidente. 30 anos depois, as marcas daquela época permanecem na memória de muitos brasileiros. Foi um período muito lindo, muito bonito. Essa ideia de buscar a liberdade, conquistar a democracia, que só é plena se o voto for empoderado, né? Mas foi um período muito difícil também. Não podíamos andar de camisa amarela aqui em Brasília. Eu estava no palanque, participando da campanha, organizando o primeiro comício, que foi em Curitiba, no dia 12 de janeiro, a pedido do presidente Ulisses Guimarães. Estive presente em grandes concentrações populares. Foi o momento mais fascinante da história contemporânea da política brasileira. No início dos anos 80, a ditadura militar estava enfraquecida. A economia brasileira patinava e o país vivia grandes greves. Este consultor do Senado explica que o movimento das Diretas Já começou em cidades menores e só depois ganhou força nos grandes centros urbanos. Aí sim, o movimento toma corpo e aparece precisamente com o maior movimento de massas depois de 1964, de contestação do regime em cima de um ponto, que é esse da eleição direta para presidente, que tinha um caráter simbólico muito forte, quer dizer, respeito exatamente ao imediato detentor do poder. O sonho brasileiro de escolher o presidente pelo voto direto não se realizou em 1985. Tancredo Neves foi eleito indiretamente por um colégio eleitoral. Mas os reflexos das manifestações populares foram sentidos logo em seguida, com a redemocratização do país e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Se era necessário acabar com a ditadura militar, era necessário remodelar juridicamente a nação. Esse reordenamento jurídico do país só seria possível por meio de um processo constituinte. E é essa plataforma que Tancredo vai herdar do movimento das Diretas Já e vai implementar depois por meio do seu sucessor, o presidente José Sarney, com a convocação da Constituinte. Sem dúvida, a campanha das Diretas Já nos levou à Assembleia Nacional Constituinte e dela ao reencontro do país com a democracia. É motivo para comemorar. A TV Senado vai transmitir a cerimônia ao vivo. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue acompanhando a nossa programação.